Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para a nossa quinta e última aula deste terceiro módulo, onde eu irei falar um pouco sobre os estágios obrigatórios em cursos EAD e como você tirar o melhor proveito deles. Então, se você está aí para iniciar a sua graduação ou já está cursando, porém está apreensivo em relação aos estágios obrigatórios, fica nessa aula que eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre eles e também como melhor aproveitá-los. Então, se você quer ver, vem comigo. Já que vamos falar sobre estágios, nada melhor do que começar dando significado a esta palavra, né? O que seria o estágio obrigatório? Ele tem por objetivo de incluir o estudante no mercado de trabalho ainda durante ali o seu ensino médio ou sua graduação e até mesmo a pós-graduação. Então, os estágios são super importantes para você colocar em prática aquilo que você está aprendendo durante o seu curso. E os estágios, eles podem ser realizados a partir ali dos anos finais do seu ensino fundamental, no seu ensino médio e também aí na sua graduação ou pós-graduação, tá bom? Então, se você tem interesse em fazer um estágio, você pode fazer mesmo antes de chegar ao ensino superior, porque o objetivo do estágio é te mostrar como é aquela profissão. Então, se você está aí em dúvida de entrar, em qual curso fazer, em qual faculdade entrar, em qual especialização você vai melhor se encaixar, nada melhor do que você já começar com estágios. Então você pode tentar aí arrumar na sua cidade ou próximo à sua cidade algum estágio que te dê a possibilidade de ver como é aquela profissão em si. Por exemplo, se você quer na área da saúde, mas tem dúvida se você vai se dar bem ou não nessa área, é bom você realizar um estágio ali, se possível, para que assim você adquira um conhecimento de como realmente é a prática daquela profissão e ver se você aguenta ou não seguir com aquela carreira, para assim resolver realmente ingressar no ensino superior, além em uma faculdade, em uma graduação que esteja naquela área onde você estagiou. Então, eu indico super a você que está em dúvida de qual profissão você quer seguir para a sua vida, procure estágios naquela área, pois assim você vai vendo se você se adequa ou não àquela profissão e você pode ir mudando tranquilamente. Então, se você vê que na área da saúde não vai rolar, você pode arrumar um estágio na área de educação, na área de tecnologia, e assim você vai testando e vendo em qual área você melhor se encaixa, você melhor se adequa, qual salário seria melhor para você, e isso aí você vai exercitando antes mesmo de entrar em uma graduação. Para você conseguir estágios, você pode procurar enviar currículos a empresas e instituições da sua cidade, ou até mesmo você pode tentar se inscrever pelo CIEE, eu acredito que é assim que se fala, que geralmente são vagas e oportunidades ali da prefeitura da sua cidade que disponibilizam algumas para estágios, e assim você pode realizar o estágio e ver se aquela área é para você ou não. E você pode estar se perguntando quem pode fazer esse estágio, né? Quem pode ser um estagiário? Então, para você ser estagiário, você precisa estar matriculado em alguma rede de ensino regularmente matriculado, seja aí no ensino fundamental, no ensino médio ou já na sua graduação, para assim você conseguir conquistar essa vaga de estágio. E lembrando que temos aí dois tipos de estágios, que são os estágios obrigatórios e os estágios não obrigatórios. Os estágios não obrigatórios são aqueles que não é uma obrigação da sua instituição realizar, porém você tem interesse de realizar esse estágio, como falei, para ver se você se encaixa naquela área, ou até mesmo para ganhar um dinheirinho extra. Então esse é o estágio não obrigatório, ou seja, você não tem nenhuma obrigatoriedade de realizá-lo, fica por sua conta de você consegui-lo e estagiar nessa instituição que te contratou, e também vai da instituição ou não querer te remunerar ou não. Geralmente os estágios têm ali uma remuneração não de um salário, mas um pouco menos ali para te dar uma motivação, e outras podem te contratar apenas pela experiência, pelo certificado que irão te dar ali de horas para atividades complementares que você pode adicionar à sua faculdade.
pois geralmente as faculdades pedem ali horas extras, né, de atividades complementares para serem realizadas na prática e serem comprovadas com o certificado de tantas horas. Então você pode estar adquirindo esse certificado através de estágios não obrigatórios e, se for remunerado, melhor ainda, porque você tira aí uma graninha, é realmente recompensado por aquela atuação. E você também pode conseguir estágios através do Jovem Aprendiz. É só você pesquisar, geralmente aí no ensino médio, quando está se concluindo ali o primeiro ou terceiro ano, chegam aí algumas pessoas de tais empresas fazendo algumas seleções para selecionar alunos e estudantes a trabalharem como jovem aprendiz nas suas empresas. Então você pode esperar aí na sua escola mesmo, que com certeza eles vão aparecer, ou você pode procurar pesquisar mais sobre como ocorre o jovem aprendiz. Geralmente eles contratam para trabalhar ali no Banco do Bradesco, na Caixa, nos Correios. Então é só você pesquisar mais um pouquinho sobre que você consegue ingressar ou consegue uma vaga aí no mercado de trabalho através do Jovem Aprendiz. Mas como o foco da nossa aula é sobre estágios obrigatórios em cursos EAD, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Como o nome já está dizendo, ele é uma obrigatoriedade da sua grade curricular, seja aí qual curso você estiver realizando. Alguns podem não ter, né, principalmente ali os tecnólogos, às vezes não tem exigência de estágios obrigatórios. Porém, a maioria das graduações e até mesmo em algumas pós-graduações tem a exigência de você realizar um estágio ou até mais de um obrigatório em alguma instituição. Geralmente, esses estágios obrigatórios aparecem ali no nosso quarto, quinto semestre de graduação, pois a gente já adquiriu bastante ali a teoria, já soube bastante sobre aquele curso e agora iremos colocar em prática. E vou falar um pouquinho aqui sobre a minha história com os estágios obrigatórios. Então, eu cursei aí licenciatura em Pedagogia EAD na Uniaselv. Comecei aí no ano de 2019 e no ano ali de 2020, se eu não me engano, no meu quarto semestre já iniciou os estágios. 2020 e 2021 já iniciou o estágio. Minha graduação exigia ali 3 estágios. O primeiro era na educação infantil, o segundo nos anos iniciais do ensino fundamental e o terceiro era na gestão da escola, como meu curso era, né? Pedagogia era sempre ali no ambiente escolar, então eu deveria realizar esses estágios obrigatórios em determinada etapa ali da educação, conforme cada semestre. Porém, estava no tempo ali da pandemia, né, que teve toda aquela paralisação no mundo inteiro, então não tive como realizar o meu estágio obrigatório. Eu apenas fiz ali a teoria do meu estágio, fiz ali um planejamento, planos de aulas, elaboramos um produto virtual para cobrir mesmo ali a prática dos nossos estágios, já que a gente não via possibilidade da pandemia acabar nem tão cedo. Então, para a gente não acabar se atrasando muito e não conseguir se formar, eles elaboraram esse estágio que era apenas a teoria, que era o estágio ali para o período de pandemia. Realizei todos eles no modelo pandemia. Foi um pouco complicado porque era bastante coisa para escrever, já que não tinha ali a prática e a gente tinha que se imaginar ali dentro da escola como seria com os alunos. Então foi um pouco difícil, mas a gente conseguiu. Porém, eu realizei um estágio não obrigatório para minhas horas complementares, né? Como eu estava precisando ali de 150 horas de atividades extras. Então, eu fui até uma escola, enviei meu currículo, falei ali que eu estava precisando de um estágio não obrigatório para poder concluir as minhas atividades complementares. Então, eles chegaram ali a me contratar, foi uma escola particular, mas você pode procurar também escolas ali pela prefeitura, né? Escolas municipais, é só você ir na Secretaria da Educação da sua cidade, mas eu achei mais fácil ir na particular. Fiquei ali como auxiliar de sala no Infantil 4, foi bem legal. Adquiri bastante experiência, também consegui ali o meu certificado. Infelizmente a escola veio a falir, porque era uma escola nova, eles estavam sem muita estrutura, começaram a investir muito e chegou a falir, infelizmente. Eu fiquei ali 3 meses, mas foi de muito aprendizado.
eles me prometeram um salário ali de R$ 200 como estagiária. Eu aceitei porque, como eu fui fazer apenas pelo certificado, ainda ganhava um dinheirinho, então foi bom. Ainda cheguei a dar aulas em algumas turmas como professora substituta. Os alunos me amaram, eu amei dar aula para eles e foi muito gostoso, muito divertido esse período que eu fiquei lá estagiando. Também estagiei em outra cidade aqui perto da minha, onde eu fui assistente terapêutica de um aluno autista, então era uma sala ali do Infantil 4 também, onde tinha uma criança autista e eu ficava ali acompanhando ela e todo o seu processo. Passei ali 3 meses, eu só saí mesmo por conta que era muito longe para mim ir, eu tinha que sair de casa de 11h30 e chegava às 7 horas da noite. Tinha que gastar com passagem, com lanche, então infelizmente eu não aguentei todo esse rojão, mas eu amei ali, eu me apaixonei pelo autismo, né? Por esse universo aí, desse transtorno do espectro autista. Aprendi muito com ele, aprendi muito com as professoras, era uma escola muito grande, muito bem organizada. Enfim, foi maravilhoso. Infelizmente eu tive que sair, mas levei muita experiência. Também o salário era melhor, era remunerado. Eu ganhava R$ 700 como assistente terapêutica. E o que me ajudou a conseguir esta vaga de estágio foi porque eu tinha realizado um curso sobre autismo. Então é bem importante que você faça cursos livres aí na área que você está, porém com outras temáticas, porque assim te dá muita possibilidade de conseguir estágios e até mesmo empregos fixos através desses cursos, né? Pois você tem ali um conhecimento a mais que as outras pessoas, você não tem apenas a graduação. Então foi essa a minha experiência com estágios obrigatórios e não obrigatórios. O obrigatório não ocorreu, mas consegui concluir e também realizei aí alguns estágios não obrigatórios por experiência mesmo, lembrando que é bem interessante que você realize esses estágios não obrigatórios, pois como eu falei, você adquire ali uma experiência que se exige quando você for entrar no mercado de trabalho, quando você concluir a sua graduação. Com certeza você vai entrar na frente daqueles que têm apenas a graduação. Então é muito importante você ter aí experiência na área que você deseja trabalhar. Isso é super importante, pois assim você conseguirá ingressar melhormente no mercado de trabalho. E agora vamos falar um pouquinho sobre como funcionam esses estágios obrigatórios em cursos EAD. Geralmente, por ser faculdades EAD, eles não direcionam um aluno para uma instituição própria, como acontece nas universidades públicas, né? Já que são aulas presenciais, geralmente eles já encaminham os alunos para realizar um estágio ali dentro da instituição mesmo, seja em um laboratório, em uma monitoria, enfim, como a escola é bem grande, né, os próprios estágios podem ocorrer por lá. Porém, nas faculdades EAD sabemos que são polos bem pequenos, onde não tem muita estrutura e os alunos são de várias e várias cidades, então não tem como ele acolher todos naquela instituição ou encaminhar para uma instituição na cidade do polo. Então, geralmente, os estágios obrigatórios acontecem aí em uma instituição onde o aluno vai atrás. Então, por exemplo, no tempo em que fiz meu estágio, meu polo era em Cuité, que é 1h30 da minha cidade, que é em Esperança, Paraíba. E daí, mesmo o estágio obrigatório sendo ali no modelo para período de pandemia, como falei a vocês, precisava de uma instituição para pegar alguns dados, né, como o nome do diretor, quantidade de alunos, quantidade de funcionários, enfim, tinha que fazer ali um roteiro de entrevista, onde se pedia alguns dados de uma escola onde você deseja realizar aquele estágio. E assim eu fiz, procurei na minha cidade mesmo uma escola, consegui todas as informações e principalmente agora, né, que voltou ao normal, não estamos mais no período de pandemia, os estágios ocorrem presencialmente, então vai do aluno na sua cidade procurar uma instituição. A faculdade geralmente fornece uma carta de apresentação, falando ali que aquele aluno precisa realizar aquele estágio para cumprir ali a carga horária da sua grade curricular e tal, assinada pelo secretário do polo. Enfim, é só você levar essa carta até a instituição mais perto da sua casa ou a instituição que te dê a possibilidade de estagiar lá, e assim você consegue adquirir o estágio obrigatório.
Então, resumindo, fica aí por conta do aluno, na maioria das faculdades EAD, conseguir o seu estágio na instituição mais próxima da sua casa, mais próximo de você, para assim você conseguir realizar o seu estágio sem nenhuma dificuldade, sem precisar estar indo ali para a cidade do seu polo, enfim. E agora vamos para o segundo foco do nosso vídeo, que é como tirar o melhor proveito desses estágios. Primeiro lugar é você escolher um local de fácil acesso, então como falei a vocês, é interessante você achar uma instituição perto ali da sua casa ou próximo à sua cidade, o mais perto possível, pois o estágio exige que a gente vá ali basicamente quase todos os dias durante um período de tempo, realizar aquele estágio, aquela observação, então é interessante que você busque um local perto, pois você tem seus compromissos, tem ali os seus estudos, seu trabalho, às vezes tem família, tem filhos, então para você não perder muito tempo nesse deslocamento até aquela instituição para realizar seu estágio, procure o mais perto da sua casa. Mas se não é possível você conseguir um estágio aí perto da sua casa, pesquise sobre se o transporte é acessível da sua casa até aquela instituição. Então, se você vai fazer o estágio ali bem longe, né, geralmente em cidades grandes, sempre tem que pegar algum transporte para se deslocar até o centro da cidade. Então, pesquisa se tem ônibus, se tem Uber, da sua casa até aquela instituição nos horários que você necessita. É super importante você pesquisar isso antes de ingressar naquele estágio, porque você pode até aceitar, mas quando chegar ali no dia que você precisa ir, não vai ter o transporte, você vai acabar perdendo horário, até mesmo não vai ter dinheiro para pagar um Uber, um mototáxi. Então pesquisa antes sobre o transporte, se tem um que te leve da sua casa até a instituição onde você deseja realizar o seu estágio. Como também é super importante você pensar sobre a sua alimentação. Então, se você vai fazer um estágio ali pela manhã, se alimenta bem antes de ir, prepara um lanche no dia anterior, para assim você não acabar ficar com fome ou ficar comprando coisa na rua, gastando dinheiro e até mesmo ficando doente. Eu falo isso por experiência própria, porque, como falei a vocês, eu me deslocava da minha cidade até a outra para fazer o meu segundo estágio não obrigatório. E nisso eu não me preparava muito bem nessa questão de alimentação, às vezes ia sem almoçar porque não dava tempo de fazer, ficava lá, comia coisas na rua mesmo, né, tipo salgados, pipocas, e nisso eu peguei uma infecção alimentar super forte, onde eu passei muito tempo passando mal e sem saber o que era, até que tive que fazer um exame particular de sangue para ver o que era e descobri que era uma infecção intestinal. Tive que tomar antibiótico, fiquei muito fraca com antibiótico, pois a infecção já estava ali por bastante tempo e eu não sabia. E onde eu peguei isso? Comendo coisas na rua, né, salgados, enfim, sem muita higiene, coisas que às vezes são requentadas de um dia para outro. Também não estava comendo verduras, frutas, então meu sistema imunológico estava um pouco baixo. E nisso cheguei a ficar doente e não aguentei mais ir para a escola. Então pensa bem na sua alimentação, se prepara bem antes de ir, prepara lanches, no final de semana já compra ali bastante coisa para você levar durante os dias de estágio, pois assim você economiza, né? Pois você seleciona as coisas mais baratas e comprando de muito sempre está mais barato. E também você procura coisas mais saudáveis sem ser tantas coisas maléficas para a nossa saúde. Outro ponto é você ver se isso não vai prejudicar ou atrapalhar muito os seus estudos ou o seu trabalho, porque sabemos que quem faz faculdade EAD é porque já não tem tempo para nada, porém tem que fazer o estágio, né? Não tem para onde correr. Para a gente conseguir o diploma, a gente tem que concluir essa disciplina da nossa grade curricular. Então pesquisa e veja se não vai atrapalhar muito os seus estudos. Com certeza vai tomar um tempo, vai atrapalhar um pouco, mas tenta ver se não vai atrapalhar muito. Então, geralmente você mesmo que faz ali o seu horário, né? Quantas horas você pode ficar naquele dia, naquela escola. Então, é bom você ver. Se você vê que só dá para ficar 1 hora, coloca 1 hora, né? Por mais que você passe mais dias fazendo estágio, mas um pouquinho todo dia, um dia acaba. Então, vê se você pode ou se você tem um dia mais livre aí na sua semana, você coloca
5 horas, por exemplo, fica ali a manhã toda ou a tarde toda fazendo aquele estágio, porque assim não vai precisar de muitos dias para você concluí-lo. Enfim, você faz aí todo o seu planejamento de acordo à sua rotina do seu dia a dia, conciliando aí o seu trabalho com os seus estudos, sua família e o estágio. Também é super importante que você saiba os seus deveres e os seus direitos, tá bom? Porque sabemos que estagiários já são muito explorados, então saiba bem os seus direitos, o que você não deve aceitar naquele estágio e o que é seu dever, tá bom? Então, se você vê que está sendo algo muito fora do comum, estão te explorando muito, estão exigindo muito de você, colocando você para fazer coisas que um estagiário não pode fazer, então você ou saia daquele estágio ou até mesmo pode tentar ir colocar na justiça, enfim, se você achar necessário. Mas saiba bem os seus direitos e os seus deveres. Se no dia da entrevista eles já determinaram o que você precisa fazer, então vai de você aceitar fazer aquelas coisas ou não. Mas se chegar ali no dia do estágio, você faz as suas coisas e colocam coisas a mais para você fazer, então saia de perto, entenda que isso não é mais seu dever e você precisa colocar em prática os seus direitos. Como também é interessante você aprender a ouvir, então saiba ouvir porque é tudo novo, é uma coisa nova, então peça ali orientação para alguém, né? Geralmente eles já disponibilizam alguém com quem você pode tirar todas as dúvidas, com quem você pode contar para realizar, para ajudar em fazer algumas coisas. Então aprenda a ouvir essa pessoa, não queira ser o dono de tudo assim que chegar ali. Como também busque adquirir experiência. Isso é um ponto super importante nos estágios. É o que vai mais te proporcionar como enriquecimento e para seu desenvolvimento pessoal e profissional é a experiência. Então aproveita ao máximo do estágio adquirindo experiências. Então, se é na área ali de professor, eles se chamam para você ser substituto, vai ser super legal, super interessante, porque você vai colocar ali em prática a sua didática, a sua metodologia, você vai ver se você se encaixa mais ali na sala de aula ou se você se encaixa mais na gestão da escola, enfim, experiência vale mais do que o certificado, como eu sempre falo. Sempre que o mercado de trabalho quiser te contratar, eles sempre vão olhar primeiro para a sua experiência do que para os certificados que você adquire. É super importante a gente fazer cursos livres, cursos EAD, para ter bastante certificados ali, mas o que conta mesmo é a experiência, né, que você colocar ali no seu currículo. Então, esses estágios não obrigatórios que você realizar, ou até mesmo você realizou o obrigatório e quer continuar ali naquela escola, naquela instituição, você pode adicionar no seu certificado como experiência, que com certeza a empresa vai te olhar de outra maneira, mais interessados ainda em você. E se você está realizando o seu estágio obrigatório, sabemos que geralmente é para fazer ali a observação, porém é bom que você anote as coisas, para assim você não deixar tudo para sua mente lembrar, tá bom? Então, se você está ali durante o estágio, sempre leva um lápis, uma caneta e um caderno para fazer anotações, né? Anotar o que você acha mais interessante. Também é importante você dar uma lida ali do que vai ser exigido no seu estágio obrigatório, na etapa teórica, para você ver, né, o que você precisa observar, o que você precisa desenvolver. E assim, quando você for para dentro da sala de aula ou para dentro daquela instituição, realizar o seu estágio na prática, você já sabe em que focalizar e no que não. Então, sempre faz anotações aí para você ter um rascunho quando for elaborar a parte teórica do estágio. E como última dica para você aproveitar melhor o seu estágio é você participar. Então, é super gostoso quando o professor ali te chama para participar da aula, para ajudar ali na aula. Então, nesse estágio não obrigatório que eu realizei, a professora às vezes pedia para eu cantar uma música para as crianças ou contar uma história, né? Ela fazia sempre a leitura ali de histórias no início da aula. Então, tinha vezes que ela me convidava para eu ler. Eu não queria, eu tinha um pouco de vergonha, mas ela insistia porque ela queria que eu aprendesse, né? E adquirisse conhecimento e experiência.
Então era super gostoso. No começo você fica meio sem jeito mesmo, as crianças não gostam tanto de você, porque eles preferem a professora deles, né? Mas é muito gostoso você participar no seu estágio, pois assim você vê se você realmente vai querer trabalhar ali com uma turma do ensino fundamental, com uma turma do ensino infantil, porque você vai dar ali algumas aulas, vai participar daquela aula. Então assim você vai ver se você se encaixa melhor em uma turma ou em outra, ou aí depende do estágio que você for realizar, né? Se for na área da saúde, você vê se você prefere estar ali no laboratório ou se você prefere mais o atendimento ao público. Enfim, isso aí você só vai saber quando você realizar na prática. Então sempre tente participar dos estágios se possível. E essa foi a aula de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Então, acredito que deu para explicar aqui um pouquinho sobre os estágios, tirei aí algumas dúvidas. Lembrando, não precisa ficar nervoso, não precisa ter vergonha, tá bom? Todo mundo que está ali dentro daquela instituição que irá te receber já passou pela mesma coisa, já passou por essa vida de estagiário, já teve essa falta de conhecimento, de experiência, mas isso aí a gente vai adquirindo com os anos. E para a gente adquirir, a gente precisa se aventurar. Então, não tenha medo, não tenha vergonha de aprender, de conhecer e de ganhar experiência. Essa foi a aula, te espero no próximo módulo. Tchau!